O inquérito, né, ampliou o desgaste de Flávio antes da convenção que está prevista para este sábado. Quem vem trazer essa apuração agora é o Pedro Venceslau, a quem já dou meu boa tarde, meu caro. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Pois é, um clima de apreensão, mais um momento em que Flávio Bolsonaro tem que se explicar às vésperas das convenções partidárias, no momento em que havia uma esperança, uma última esperança de que o candidato do PL conseguisse ampliar sua coligação em vez de uma chapa pura. Haviam conversas com republicanos, haviam conversas com Podemos, União Brasil e PP já declararam que vão ficar neutros nessa disputa eleitoral, mas agora praticamente se torna impossível que Flávio Bolsonaro consiga fechar qualquer tipo de aliança com outros partidos do Centrão. Há um clima de ceticismo em relação à campanha do Flávio, inclusive entre lideranças do próprio campo da direita. Ninguém vai dizer isso abertamente, mas a impressão que se tem a impressão dessas fontes ligadas ao Flávio Bolsonaro e do próprio PL é que, mesmo que Flávio Bolsonaro apresente negativas que sejam consistentes, há sempre uma nova revelação pendente que acontece depois que Flávio Bolsonaro se explica. Ou seja, uma campanha em permanente estado de alerta, uma campanha que está sempre ligada no modo gestão de crise e, portanto, uma campanha que vai minando qualquer expectativa de poder, que é o principal elemento nas negociações partidárias. A leitura também é que, no entorno do Flávio Bolsonaro, a leitura é que nos estados chaves das eleições, essas revelações acabam prejudicando as negociações dos palanques regionais também. Agora, por outro lado, o Flávio Bolsonaro vai evitar esse assunto, tentando criar novas agendas, tentando mudar, virar essa página, tentando criar fatos para que a eleição não fique centrada apenas nas questões que desgastam a pré-campanha dele. Mas não tem sido fácil. E a leitura dos políticos do campo do Centrão é que essa é uma campanha com muitas dificuldades, inclusive operacionais e de comunicação também. O silêncio de Flávio Bolsonaro agora em relação a essa decisão mais recente sobre o caso Dark Horse fala muito. Antes disso, Flávio Bolsonaro já teve que gravar vídeos falando novamente sobre a relação dele com o Daniel Vorcaro em função de negócios do escritório de advocacia dele. E ainda como se não bastasse agora, crises também regionais, com o lançamento, com a oficialização da campanha de Ciro Gomes com apoio do Partido Liberal no Ceará. Portanto, muitos problemas, muitas questões pendentes, muitas crises regionais e nacionais às vésperas de uma convenção que acontece no sábado. Uma convenção que vai fazer de tudo para ter um clima de otimismo, de vitória, vai ter a presença de alguns aliados do Partido Liberal, gente de outros estados também deve vir até essa convenção. O governador Tarcísio certamente estará nessa convenção, mas é uma convenção que acontece sob forte clima de apreensão. Ô Pedro, ainda sigo contigo porque também repercutiu muito a fala de Flávio Bolsonaro sobre o sistema eletrônico eleitoral. E aí o que você apurou e vai nos contar agora é como os aliados do pré-candidato do PL têm avaliado a postura dele neste momento. Olha, a maioria dos aliados do bolsonarismo chamado raiz e aqueles que se converteram ao bolsonarismo, é de dobrar a aposta no que Flávio falou sobre as urnas eletrônicas, até porque não há outra opção nesse momento. A fala está aí, é pública, está gravada, ela vai repercutir durante todo o processo eleitoral, então é melhor se adaptar a essa fala e tentar transformá-la em algo que possa pelo menos mobilizar a militância bolsonarista. Reservadamente, alguns aliados de Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal e de outras siglas, dizem que nesse momento ele precisa fazer esse gesto, que é um gesto que muitos podem considerar de radicalização, mas é um gesto que dialoga com a bolha bolsonarista que anda dispersa. Eu conversei com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que me disse o seguinte, abre aspas, sou auditor e o que não é auditável não é confiável, fecha aspas. Ele disse abertamente o que outros bolsonaristas têm defendido nas redes sociais, que é a defesa do voto auditável, ou seja, o voto impresso. Uma bandeira, uma questão, uma tese que parecia superada e que não combina com esse figurino do Flávio moderado. Ele pegou muita gente de surpresa também. Muitos bolsonaristas dizem que não era algo programado que ele fizesse essa defesa, essa crítica às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Mas agora que a crítica foi feita, é importante então criar uma narrativa para se adaptar a elas. Ainda segundo Isalci Lucas, na leitura dele, essa fala de Flávio Bolsonaro não prejudica a campanha, porque esse é um país democrático e isso não deveria causar surpresa, porque não é uma posição nova, é uma posição historicamente defendida
pela família Bolsonaro, pelo pai dele, Jair Bolsonaro, e também pelos irmãos. Outros bolsonaristas, porém, dizem que foi uma fala inapropriada, num momento inapropriado, que acabou afastando os aliados mais moderados. Mas esse é um debate que vai acontecer mais reservadamente dentro da própria pré-campanha.